Você já ouviu falar nos Vikings? Um povo muito famoso da Escandinávia. Teve até filme, série sobre eles. Mas se você não viu nada disso, mas já ouviu falar sobre Vikings, você sabe quem eles eram, como viviam, quais são as características desse povo, como que era a vida em sociedade, o que eles faziam, quais eram as crenças, a cultura, a religião e a história deles com as guerras. Você sabe de tudo isso sobre os Vikings? Se você não sabe, você vai saber nesse vídeo de hoje, se acompanhar ele até o final. Vai saber de tudo isso e de mais algumas coisas também. Sobre esse povo curioso que já existiu um dia. Será que eles eram bonzinhos ou será que eram malvados, hein? Vamos descobrir tudo isso nesse vídeo de hoje. Então seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no Diário da Vida. Se essa é a sua primeira vez por aqui, eu sou a Vanessa e te convido a assistir esse vídeo até o final, se inscrever no canal, já compartilhar aí com outras pessoas que também gostam e precisam saber mais sobre esses temas que abordamos por aqui, que nós falamos sobre as verdades da vida. Conheça esse canal, conheça as playlists que nós temos por aqui com vários temas diferentes. Com certeza você vai encontrar algo que você goste, que você sinta afinidade. E se não encontrar, é só deixar nos comentários a sua sugestão de conteúdo para um próximo vídeo, que veremos fazer um vídeo especialmente para você, com aquele tema que você sugeriu. Já se inscreve aqui no Diário da Vida para não perder nada de tudo o que vem por aí. Todo dia tem novidade por aqui, sempre tem alguma coisa diferente acontecendo, tem muitos vídeos curtos, vídeo longo, tem coisas bem interessantes que você pode gostar. Conheça esse canal que é feito para você. E hoje você vai ter mais uma das aulas de história que nós temos por aqui em alguns vídeos. Você vai saber tudo sobre os Vikings. Era um tipo de piratas brancos, meio briguentos, meio esquentadinhos, que viveram na Escandinávia, naqueles lugares frios de muito gelo. E como que eles viviam, o que que faziam, enfim. Tudo aquilo que eu falei aqui no início, você vai saber nesse vídeo de hoje. Então vamos ao nosso vídeo de hoje, conhecer a história dos Vikings, como que tudo começou e como que acabou. Me acompanha até o final e já vai deixando o seu comentário. Então vamos conhecer a história desse povo muito diferente, muito curioso e muito famoso que já existiu um dia. Viking é o termo usado para se referir aos nórdicos que habitavam a Escandinávia, em um período que abrange os anos de 793 d.C. a 1066, conhecido como Era Viking. Eram considerados exploradores, guerreiros, comerciantes e piratas escandinavos, que invadiram, exploraram e colonizaram grandes áreas da Europa e das ilhas do Atlântico Norte. Esse período foi marcado por expedições marítimas organizadas pelos vikings por várias regiões da Europa, em seus navios característicos chamados de drakars. As incursões realizadas por esses povos poderiam ter diferentes objetivos, como colonização de terras, criação de laços comerciais, ou poderiam visar apenas ao saque e a pilhagem. A origem deste termo viking é alvo de intensa discussão entre historiadores, e por isso não há um contexto sobre a origem específica dessa palavra. De toda forma, sabe-se que os vikings não utilizavam esse termo para se referirem a si mesmos enquanto povo. A popularização desse termo com esse sentido aconteceu somente a partir do século XVIII. Com base em seu idioma e mitologia, os vikings são considerados povos de origem germânica, originados da Escandinávia, atual região da Noruega, Dinamarca e Suécia. As características dessa região durante a Era Viking foram parcialmente consolidadas em um período anterior conhecido como Era de Vendel, que abrangeu os séculos 7 e 8 d.C.
É importante ressaltar, no entanto, que a habitação humana dessa região remota a 8.000 antes de Cristo. A terra natal dos vikings era a Noruega, Suécia e Dinamarca. À medida que os vikings adquiriam habilidades náuticas, realizaram navegações marítimas que lhes permitiram alcançar locais bastante distantes da Escandinávia. Eles e seus descendentes se estabeleceram na maior parte da costa do Mar Báltico, grande parte da Rússia continental, a Normandia, no norte da França, Inglaterra, Escócia, Irlanda, Islândia e Groenlândia, e também atacaram as costas de vários outros países europeus, como Portugal, Espanha, Itália e até a Sicília, e partes da Palestina. No ano 1000, eles também foram os primeiros europeus a chegar à América do Norte, antes da descoberta de Cristóvão Colombo, e estabeleceram uma pequena colônia em Terra Nova, na Vinlândia, no Canadá. Os normandos, os nórdicos, gaélicos, o povo russo, os faroeses e os islandeses emergiram dessas colônias nórdicas. A certa altura, um grupo de Rus-vikings foi tão para o sul que, depois de servir brevemente como guarda-costas do imperador bizantino, atacaram a cidade bizantina de Constantinopla. Os vikings também viajaram para o Mar Cáspio, na região do Irã, Daguestão, Azerbaijão e até a Arábia. As navegações vikings também aconteciam com o objetivo de mudança e de estabelecimento em uma nova região, além da realização de comércio. O crescimento populacional, a procura por terras mais férteis e por climas mais amenos, assim como a procura por riqueza, são alguns motivos que levaram os vikings a navegar. Ao espalharem a cultura nórdica para terras estrangeiras, eles simultaneamente trouxeram escravos, concubinas e influências culturais estrangeiras para a Escandinávia, influenciando o desenvolvimento genético e histórico de ambos. Durante a era viking, as terras natais nórdicas foram gradualmente consolidadas, de reinos menores em 3 reinos maiores, nos territórios atuais da Dinamarca, Noruega e Suécia. Os vikings falavam nórdico antigo e faziam inscrições em runas. Tinham suas próprias leis, arte e arquitetura. A maioria deles eram agricultores, pescadores, artesãos e comerciantes. A língua falada por eles era a mesma, seu alfabeto também era o mesmo, o alfabeto rúnico. A era viking da história escandinava foi o período compreendido entre as primeiras invasões registradas na década de 790 até a conquista normanda da Inglaterra em 1066. Na Inglaterra, a era viking começou dramaticamente em 8 de junho de 793, quando nórdicos destruíram e saquearam a abadia em Lindisfarne. A devastação da ilha sagrada de Nortúmbria chocou e alertou as cortes reais europeias sobre a presença viking. Uma atrocidade nunca vista antes, declarou um monge de Nortúmbria, Alcuino de York. Cristãos medievais na Europa estavam totalmente despreparados para as incursões vikings e não encontravam explicações para sua chegada e o sofrimento que tiveram sobre as mãos dos vikings. Mais que qualquer outro evento, o ataque a Lindisfarne criou uma percepção demonizada sobre os vikings pelos próximos séculos. Foram 2 os vikings que ascenderam ao trono na Inglaterra. Sweyn Forkbeard, de 1013 a 1014, e o seu filho Canuto, o Grande, que se tornou rei da Inglaterra, reinando de 1016 a 1035.
Os nomes dos reis escandinavos são conhecidos apenas após a Era Viking. Somente aí os reinos separados adquiriram identidade como nações, que passou de mão em mão com a sua cristianização. Assim, o fim da Era Viking para os escandinavos também marca o início da sua relativamente breve Idade Média. E então, o início e o fim da Era Viking foram marcados por dois principais acontecimentos. Um deles foi em 793, quando os vikings atacaram o mosteiro de Lindisfarne, localizado no norte da Inglaterra. E o outro foi em 1066, quando a Inglaterra foi conquistada pelo normando Guilherme o Conquistador. A sociedade viking era estratificada, ou seja, era dividida em classes sociais. Apesar dessa estratificação muito bem definida, todos os homens livres nas sociedades escandinavas poderiam participar das tomadas de decisões que eram realizadas nas assembleias, chamadas de things. Dentro da sociedade viking, o rei estava no topo da pirâmide social, mas esse processo de centralização do poder aconteceu aos poucos. Durante o período da Era Viking, a descentralização do poder era a característica mais comum, inclusive com nobres, ou jarlar, sendo muitas vezes mais poderosos que o próprio rei. Assim, a sociedade viking era organizada da seguinte forma: o rei, que era o chefe militar e religioso, era o grande responsável pela administração do reino. Apesar de a sucessão do poder ser hereditária, eram bastante comuns disputas pela sucessão do trono. Uma maior centralização do poder do rei só aconteceu a partir do século XI. O nobre, que era os jarlar, eram nobres que formavam a aristocracia da sociedade viking. Possuíam um grande número de terras e um poderio econômico que lhes permitia ter um poder militar considerável. Os jarlar opuseram-se fortemente ao processo de centralização do poder em alguns locais da Escandinávia. Outros títulos importantes da aristocracia escandinava eram os ersar, que eram chefes locais, e lendermader, que eram os latifundiários. Homens livres, ou carls, eram todos aqueles que não ocupavam posições na aristocracia, mas que também não eram escravos. Existia uma infinidade de atividades que eram realizadas pelos homens livres, mas a mais popular era a de fazendeiro, os bond. Os carls tinham direito de participar das assembleias locais. Os escravos, que eram os teraos, ocupavam a posição mais baixa na sociedade viking. Eram criminosos condenados, pessoas endividadas e estrangeiros capturados em batalhas. Eram considerados escravos. A escravidão deixou de existir na Escandinávia só no século XI. A maior parte dos povoados vikings eram fazendas pequenas, com entre 50 e 500 habitantes. As fazendas vikings eram compostas de diversas fazendas agrupadas. Eram geralmente pequenas, a menos que o proprietário fosse rico, e podiam ser tanto isoladas quanto agrupadas em pequenas aldeias agrícolas. A maioria produzia vegetais e animais suficientes para sustentar todos os que viviam na fazenda, sejam humanos ou animais. Os vikings eram em sua maioria agricultores, mesmo que parte do tempo realizavam trocas com pescado. Nas fazendas, a vida era comunitária, ou seja, todos deviam se ajudar mutuamente. O trabalho era dividido de acordo com as especialidades de cada um. Uns eram ferreiros, outros pescadores. Os povoados sempre se desenvolviam nas proximidades de rios, lagos ou na borda de um fiord. Outros cuidavam dos rebanhos. Uns eram artesãos, outros soldados profissionais, mas a maioria era agricultora. As semeaduras ocorriam tão logo a primavera começava.
pois os grãos precisavam ser colhidos no final do verão para que pudessem ser armazenados para o outono e inverno. Durante o inverno, as principais fontes de alimentos eram a carne de gado e as caças que eles obtinham. No verão, o gado era transportado para as montanhas para pastar longe das plantações. Sabe-se também que as fazendas e vilas mudavam 100 metros a cada geração para tirar proveito dos solos frescos. Mas isso mudou com a transição para o cristianismo, quando os vikings construíram igrejas de pedras, fazendo com que as aldeias permanecessem no mesmo lugar. Nas fazendas, as pessoas moravam geralmente em grandes casarões comunitários. Geralmente esses casarões eram habitados pelas famílias. Por exemplo, 3 irmãos com suas respectivas esposas, filhos e netos. As famílias dos vikings eram muito importantes, sendo provenientes de abrigo, alimento e proteção. As famílias tinham rivalidades e brigas com outras, sendo julgadas nas tings ou com os ordalhos, que eram testes para julgamentos divinos. No caso de mortes da família, era normal haver vinganças, devido à importância destas na sociedade. Os membros das famílias trabalhavam juntos, mesmo após casarem, trabalhando desde pequenos nas famílias, aprendendo trabalhos mais difíceis com o tempo, trabalhando com ferro, ou no caso de Jarls, na política ou na guerra. Os patriarcas detinham muito poder, podendo escolher se seus filhos viveriam ou não após nascerem. As mulheres, após o casamento, mudavam para a família do marido e tinham trabalhos como cozinhar, limpar e cuidar dos necessitados. As mulheres eram obedientes, mas podiam pedir divórcio caso houvesse motivo. Já os maridos podiam ter concubinas e matar as mulheres adúlteras, mas tinham de pagar ao pai da noiva para casar. Como as famílias ensinavam os trabalhos aos filhos, muitos trabalhos eram familiares, como os Stenfsmiors, que construíram um barco e, com a madeira dos barcos velhos, repararam os outros barcos. As mulheres tinham um status relativamente livre nos países nórdicos. A tia paterna, a sobrinha paterna e a neta paterna, referida como Odalkvina, tinham o direito de herdar a propriedade de um homem falecido. Na ausência de parentes do sexo masculino, uma mulher solteira sem filho poderia herdar não só a propriedade, como também a posição como chefe da família de um pai ou irmão falecido. Tal mulher era chamada Balgrígr e exercia todos os direitos oferecidos ao chefe de um clã familiar, como o direito de exigir e receber multas pelo abate de um membro da família, até casar-se, pelo qual seus direitos eram transferidos para o seu novo marido. Essas liberdades gradualmente desapareceram após a introdução do cristianismo e a partir do final do século XIII não são mais mencionados. A cultura dos vikings tinha caráter guerreiro, devido também a influências religiosas. Eles eram politeístas, portanto acreditavam em mais de um deus, tendo deuses como diversas características e personalidades, histórias e influências no dia a dia. Esses deuses eram divididos em 2 grupos, os Aesir e os Vanir, além de terem outras criaturas como os gigantes. Durante a maior parte do período histórico das suas expedições, eles seguiram a religião nórdica antiga, porém mais tarde se converteram ao cristianismo. O termo paganismo nórdico é usado para se referir à religião praticada pelos vikings. Era uma religião de caráter xamânico e tinha na magia e no êxtase 2 características fundamentais. Odin e Thor eram os 2 deuses mais famosos da mitologia nórdica. Odin era considerado pelos vikings o pai de todos e, portanto, o deus mais poderoso do seu panteão de deuses.
Odin era dono de todo o conhecimento e tinha como símbolo sua lança, seu cavalo de 8 patas e seus 2 corvos, os quais viajavam pelo mundo dos homens, observando tudo o que acontecia. Thor era conhecido como o deus do trovão e era muito famoso por ser um matador de gigantes. Era o mais adorado entre todos os deuses nórdicos. Thor, assim como Odin, habitavam Asgard, conhecida entre os escandinavos como a morada dos deuses. Os vikings acreditavam que a composição do universo, conforme era conhecida, deixaria de existir durante o Ragnarok. A guerra era algo muito importante na sociedade dos vikings, pois representava um papel religioso significativo. Acreditava-se que os mortos em batalha celebrariam as eras no Valhalla até a convocação para a luta final, que seria travada no Ragnarok. Ser um guerreiro na sociedade viking trazia status, pois caso fosse morto, sua ida para Valhalla seria celebrada. Se vencesse, seus feitos em batalha seriam comemorados. As principais armas utilizadas pelos vikings em batalhas eram a espada e o machado. Os mais ricos e poderosos tinham as espadas mais belas e melhores, possuindo detalhes dourados e até mesmo rúnicos, mas outras armas como arco e flecha, faca, adagas e lanças de diversos tipos, como de arremesso, também tinham sua importância. Estas eram as armas mais usadas em batalhas, sendo atiradas nos inimigos ou usadas normalmente. Quando atiradas, era clamado o nome de Odin, o deus da guerra, conhecido por sua lança Gungnir. A principal arma de defesa era o escudo, de madeira, mas com um detalhe de ferro no meio e ao longo da borda para proteger a mão, usada na principal tática de batalha viking, a parede de escudos. Muitas vezes os vikings utilizavam cabeças de inimigos derrotados para amedrontar seus adversários em batalhas. Olha só que povo diferente, hein? Você já sabia de tudo isso sobre os vikings? Se não sabia, acabou de ficar sabendo nesse vídeo, se acompanhou todo ele direitinho. E muitas outras coisas você ainda vai saber aqui nesse canal. Muitas aulas de histórias ainda virão por aqui em outros vídeos falando sobre lugares diferentes, culturas diferentes, povos diferentes que existem ou que já existiram um dia. É sempre bom aumentar o seu conhecimento cultural sobre essas coisas, sobre fatos históricos, coisas que realmente existiram, ter um conhecimento a mais sobre tudo isso. E aqui no canal você encontra muito conteúdo já para enriquecer o seu conhecimento cultural. Tem muitos vídeos sobre lugares diferentes, sobre religiões, sobre povos. Tem vídeos sobre outros assuntos que podem lhe interessar também. Muita coisa sobre a religião, espiritismo, sobre as verdades da vida. E se você não encontrar aquilo que você está buscando, deixa nos comentários sua sugestão para um próximo vídeo. E hoje você ficou sabendo então sobre os vikings, que já apareceram aí em outras histórias que trouxemos por aqui sobre os lugares do mundo. Em muitas cidades, países, eles aparecem na história. E agora você já sabe quem que eles realmente eram, o que faziam, qual a cultura, as crenças e religiões deles. Tudo muito diferente também, né? Deixa o seu comentário aí falando sobre o que você achou desse conteúdo de hoje. Você já sabia tudo isso sobre os vikings? O que mais que você ainda gostaria de saber sobre algum povo diferente que existe por aí ou que já existiu? Deixe a sua opinião, a sua dúvida, a sua pergunta ou a sua sugestão de um conteúdo diferente que podemos trazer por aqui futuramente. Compartilha com outras pessoas que também gostam e precisam saber mais sobre esses assuntos. Fica aqui no Diário da Vida agora e confere todos os outros vídeos que nós já temos por aqui sobre diversos temas interessantes. Conheça as playlists que nós temos com temas bem diferentes e que todo mundo gosta de saber sempre um pouco mais, aqueles temas curiosos. Entra e conheça.
e confira aqueles vídeos que for do seu interesse. Deixa sempre o seu comentário, que ele é muito bem-vindo por aqui para nos ajudar na criação deste canal que é feito para você. Muito obrigada por você ter assistido esse vídeo todo até aqui. Muitos beijos em sua alma e até o próximo vídeo.